Irmãos, a paz do Senhor, sou Carlos Jonatas, sou da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central. Nós queríamos estar aqui falando sobre o que nós cremos. Se você é novo no canal, nós temos uma regra de fé. A nossa bússola é a palavra de Deus. Existem muitas seitas aí criadas pelo homem que também dizem que seguem a palavra de Deus, mas se você é novo aqui, tem interesse em saber no que esse rapaz crê, né? Nós cremos, irmãos, em um só Deus. Só existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Este mesmo Deus, ele se fez carne, ele se fez homem, habitou entre nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu e disse que não nos deixaria só. Enviaria um outro Consolador com o seu mesmo poder. Quando ele fala um outro, ele envia então o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Não são três deuses, como alguns querem distorcer a nossa crença. É apenas um Deus, mas que subsiste em três características diferentes. É como eu dou sempre um exemplo da formiguinha. Como se viesse um rio e fosse afogar todas aquelas formiguinhas. Eu, como ser humano, se eu falasse, formiguinha, sai daí, lá vem uma água, a formiguinha não ia me ouvir. Então, o poder que eu tenho, eu ia ter que me diminuir, se transformar em uma formiguinha para poder falar na linguagem da formiguinha. Alguns iam acreditar e outros não. Então, as que eu pudesse tirar do meio do caminho daquele rio, se salvariam, porque creram no que eu falei. As que não acreditassem, o rio ia passar e ia afogar todas as formiguinhas. Foi o que Jesus fez. Ele é Deus, mas ele se fez carne para habitar entre nós, ser tentado como nós fomos tentados e falar a nossa linguagem. Ele dormiu, ele sentiu dores, ele chorou, ele pregou o Deus que está no céu. Então nós cremos nisso, é apenas um Deus. Nós cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé, normativa para a vida e o caráter cristão. Não existe nenhum homem na terra que seja acima da palavra de Deus. O pastor não está acima da palavra de Deus. O líder do ministério não está acima da palavra de Deus. O padre, o papa, nenhum líder não está acima da palavra de Deus. Toda a nossa fé, toda a nossa regra está baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nós cremos na concepção virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e a sua ascensão vitoriosa aos céus, como eu já falei. O Espírito Santo de Deus gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. Nós cremos nisso. Nós cremos na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus, que afastou o homem da presença de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é o que pode restaurar esta comunhão. Somente através da fé, somente através do arrependimento. O seu dízimo não compra terreno no céu, como alguns de forma pejorativa querem denegrir a imagem dos crentes, né?
Se algum pastor você vê por aí pregando isso, ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso, ele está distorcendo a palavra de Deus. A salvação é simplesmente pelo arrependimento. Agora, aquele que tem fé, ele precisa demonstrar através das suas obras. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem digno do reino dos céus. Quem faz o trabalho de moldar o caráter do homem através da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Cremos no perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma, recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Nós cremos no batismo bíblico, efetuado por imersão do corpo, o batismo nas águas, o batismo em águas. Nós cremos no corpo inteiro, uma só vez em águas. Não precisa de duas vezes, né? Quem batizou uma vez, desviou, é só um batismo. Você volta para Jesus, mas você já foi batizado. Nós não cremos em batismo de crianças, porque criança não tem pecado. O batismo está simbolizando ali a lavagem, um arrependimento do corpo e da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Nós cremos na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa, mediante a obra expiatória e redentora de Jesus Cristo no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo. Glória a Deus. Nós cremos no batismo bíblico, no Espírito Santo que nos é dado por Deus, mediante a intercessão de Cristo, como a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Assim como aconteceu em Atos, capítulo de número 2, glória a Deus, quando ali todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Nós cremos que o Espírito Santo enche o crente e ele fala em outras línguas para a sua própria edificação. Glória a Deus, nós cremos nesse batismo. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação conforme sua soberana vontade. Nós cremos na atualidade dos dons. Os dons não ficou lá no passado para uma classe seleta, né, ali na igreja primitiva, não. Nós cremos em curas, nós cremos em profecias, nós cremos no falar em línguas, não para uma exaltação humana, para dizer que aquele pregador é profeta, que ele cura, que ele é poderoso, que aquela igreja A, B, C vai para ali, que ali tem muito poder, que ali tem muita glória. Não é nada disso. Não é show, não é circo. Nós cremos na atualidade dos dons para o crescimento sadio da igreja, da comunidade. Aquele que é cheio do poder de Deus, ele tem boas obras, ele tem fruto, ele compra e ele paga, ele não adultera, ele não fala mal do irmão, ele é manso, ele é humilde, ele é calmo, ele tem desejo em ajudar, em cooperar com o corpo de Cristo, com a sua comunidade. Ele tem ali o desejo de dividir o que ele tem. Nós cremos nisso, na atualidade desses dons. Ser cheio, ser poderoso é ter isso, é ter o Espírito Santo de Deus. Nós cremos na segunda vinda pré-milenial de Cristo em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, quando ele arrebatará a sua igreja fiel antes da grande tribulação. Alguns creem que será depois, alguns creem que será no meio. Nós cremos que será antes da grande tribulação.
e a segunda vinda visível e corporal, com sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Então, é nisso que nós cremos de forma escatológica, as coisas para o final dos tempos. Nós cremos que Jesus virá nas nuvens e só aquele que tem o nome escrito no livro da vida, que vive em santidade, será arrebatado nos ares para bodas do Cordeiro. Depois de 7 anos, a igreja virá. Jesus voltará novamente à terra para instaurar o reino de 1000 anos aqui na terra. É nisso que nós cremos. Nós cremos que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Todos os cristãos serão galardoados, terá recompensa. Nada é vão. Tudo aquilo que você faz para Jesus é tudo anotado, terá uma recompensa. Nós cremos no juízo vindouro que recompensará os fiéis e condenará os infiéis. Aqueles que não creram no Filho de Deus serão condenados. Nós cremos para encerrar na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento eterno para os infiéis. Então, em todos esses, são 14 itens que eu mencionei aí, é nisso que nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor.